Esse vídeo não estava planejado, esse vídeo não estava nos planos aqui, mas Marley Marvel é um negócio tão bom, é um negócio tão maravilhoso que sai umas bosta desse tipo. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui, sejam bem-vindos a mais um Folhando Quadrinhos e eu estou completamente puto. Estava eu aqui de boa, planejando meu videozinho pra setembro, videozinho esse desgraçado, mas ok, né, tá encaminhando, eu tô no meio da leitura. Só que assim como foi o vídeo de Heróis de Aluguel, né, Luke Cage e Punho de Ferro, eu peguei uma run razoavelmente grande e com alguns volumes que no meio desses volumes acontecem alguns arcos grandes, alguns arcos relevantes da Marvel. Só que diferente de como foi naquele caso, que era um volume de Guerra Civil 2 e o HQ ali, ela não necessitava tanto assim do arco Guerra Civil 2, ela não impactava tanto assim com as coisas que estavam acontecendo no arco principal, a HQ que eu tava lendo impactava até demais. A ponto de eu sair de um capítulo pro outro e ter umas lacunas assim miseráveis porque tá faltando coisa que é desse arco principal. E como eu queria fazer um vídeo completinho, eu queria fazer um vídeo bonitinho, eu tive que ler o eixo. E eu pensei, não, vou ler aqui uma, duas, três edições no máximo, já deve ser o bastante. Não, eu tive que ler essa porra até o final, porque senão não ia fazer sentido o HQ que eu tava lendo pro vídeo principal de setembro. E meu Deus, essa HQ, ela é tão ruim, mas essa HQ é tão ruim, mas tão ruim, que eu tenho que fazer valer a pena o fato de eu ter lido ela inteira, de alguma forma. Então eu vou dar um hate desgraçado nessa porra completamente aleatório. Conteúdo, galera! O Eixo é um arco que ele foi idealizado ali por volta do final de 2014. Ele foi escrito por Rick Remender e ilustrado por Adam Kubert, mas pelo que eu vi tem vários artistas no decorrer da HQ toda. E ela é um evento que ela se sustenta muito em outro que aconteceu anteriormente, né? Precisa de um certo contexto para entender, assim como tudo em Marvel precisa de um certo contexto para entender. Eu tô ficando revoltado com isso. Mas no caso aqui é o arco Vingadores vs X-Men, que é o arco ali que meio que encerra aquela fase do Bendis, que a gente teve Guerra Civil, teve Dinastia M, teve o Cerco, né? Esse arco ele meio que encerra trazendo uma luta entre os X-Men e os Vingadores por conta da entidade Fênix, que ela acaba ressurgindo e após todas aquelas tretas de Dinastia M, né? Os mutantes quase terem sido extintos da face da Terra e tudo mais, os X-Men veem isso como uma esperança de retomar o gene mutante, né, de preservar a espécie mutante, enquanto os Vingadores veem isso como uma ameaça. E isso acaba causando diversos problemas, não só entre as duas equipes, mas os próprios X-Men como um todo. Alguns X-Men acabam se perdendo, acabam indo por caminhos um pouco mais obscuros, acabam se tornando um pouco mais extremistas por conta dessa questão de preservar o gene mutante, né, lutar pelo bem da espécie, e o principal deles é o Ciclope. O Ciclope, em determinado momento dessa HQ, ele chega a matar o Charles Xavier e isso causa uma ruptura dentro da equipe dos X-Men. Tanto que na fase da nova Marvel, que é a que sucede esse arco, né, a gente tem duas HQs dos X-Men, né, que são os novíssimos X-Men, que é uma equipe liderada pelo Wolverine na Escola Xavier, que mantém muito esse legado do Charles Xavier, lutando pela coexistência de humanos e mutantes, enquanto a gente tem a equipe do Ciclope nos Fabulosíssimos X-Men, eu acho que é o nome da HQ, onde a gente tem um Ciclope realmente mais extremista, né, o Ciclope que ele já vai muito nessa questão de preservar o gene mutante, né, lutar pelo bem da espécie, pela sobrevivência da espécie, muito semelhante com o que o Magneto fazia, ficando realmente como se fosse meio que os sucessores, né, o Wolverine, o sucessor do Xavier, o Ciclope, um sucessor do Magneto, meio continuando essa briga entre equipes de mutantes. Mas por que esse arco ele acaba sendo relevante pro arco do Eixo? Porque de alguma forma o Xavier, que tinha sido morto pelo Ciclope, o corpo dele cai na mão do Caveira Vermelha. E o Caveira Vermelha pega o corpo, disseca ele, pega o cérebro do Xavier e de alguma forma ele absorve os poderes do Professor Xavier, né? Ele absorve todos os poderes telepáticos do personagem. E não só isso, ele monta em Genosha, né, um local que, se eu não me engano, é a terra natal do Magneto, um campo de concentração mutante. Nisso ele captura alguns X-Men que estavam atuando como Vingadores, né, após toda essa treta dos Vingadores versus X-Men. Alguns X-Men
X-Men, né, saíram da equipe para ir para os Vingadores para tentar preservar esse negócio da coexistência entre humanos e mutantes. No caso, o irmão do Ciclope, que eu esqueci o nome de herói dele, mas é o Alex, a Feiticeira Escarlate e a Vampira. Esses três, eles são sequestrados pelo Caveira Vermelha, são jogados em Genosha, e o Magneto, ele também vai pra Genosha, né, porque ele fica sabendo sobre esse campo de concentração mutante, ele vai tentar lutar, vai tentar libertar esses mutantes, também acaba sendo capturado. Por conta dos poderes da Vampira, que no arco passado meio que saíram de controle e tudo mais, ela tava com o poder de outro cara ali, e não tava controlando muito bem esse inibidor que o Caveira coloca pra suprimir os poderes, não adianta tanto, ela liberta todo mundo, liberta o Magneto, sai na porrada e o Magneto mata o Caveira Vermelha, trazendo um inimigo do passado meio que à tona de volta, que é o Massacre. Isso tudo é o prólogo do arco do Eixo, né? O arco do Eixo ele começa no momento que o Caveira Vermelha se torna o Massacre Vermelho. O Massacre é um vilão que, se eu não me engano, ele surgiu lá para os anos 90, né, nas HQs dos X-Men, que ele é meio que uma entidade que vem da combinação das mentes do Magneto com o Professor Xavier, que foi uma entidade assim que deu bastante problema para a equipe, né? Massacrou boa parte ali dos personagens dos X-Men, né? E é um personagem que muita gente deve conhecer por conta do jogo. Eu não lembro agora se ele aparece no Marvel Super Heroes vs Street Fighter ou se é no Marvel vs Capcom, mas em um desses jogos o Massacre ele é o vilão final. Né, ele é o chefão final do jogo. Só que aqui, ao invés de ser a combinação das mentes do Professor Xavier com o do Magneto, é do Professor Xavier com o Caveira Vermelha. E o Caveira Vermelha ele vai usar esses poderes para tentar fazer um Reich Eterno, né, fazer um massacre completo de mutantes, né, gerando uma guerra mundial do ódio. Basicamente, ele vai manipular a mente de todos os mundos, trazer à tona pensamentos de ódio, pensamentos de preconceito, pensamentos, né, de discriminação, para jogar a humanidade contra mutantes, contra inumanos, né? Todo mundo que for diferente, eles vão pegar e vão combater. E é nisso que a gente entra no arco principal do Eixo, né? Nessa parte de prólogo, acontece muito na HQ do Uncanny Avengers e na HQ do Magneto mesmo, né? Eu até peguei para ler um pouquinho ali para ver realmente como acontece essa parte, mas é muito mais o confronto mesmo dos personagens ali contra o Caveira mesmo, né? Chega no final, né, libera essa questão do massacre ali e a gente já pula, né, na HQ do Eixo mesmo, né, com os Vingadores, né, lidando com essas situações causadas por essa questão do ódio, né? Eles estão ali enfrentando um vilão que controla plantas na cidade e tudo mais, e do nada eles começam a ter pensamentos mais agressivos, eles começam a brigar um com os outros, né? Começa a ter treta ali entre os Vingadores começam a se matar. O Homem de Ferro ele percebe que eles estão sendo manipulados telepaticamente por alguém, por alguma entidade, por alguma coisa. Reparam que é o Caveira Vermelha, já que ele tá nesse caso de ter conseguido o corpo do Xavier, todo mundo já sabia, todo mundo já tava atrás do Caveira Vermelha por conta disso. E o Stark acaba ativando um inibidor, né, de telepatia ali, protegendo todos os Vingadores, e começa essa busca, né? Onde diabos tá o Caveira Vermelha? E eles descobrem que o Caveira tá em Genosha, né? Então vai uma equipe inteira de Vingadores ali pra tentar enfrentar o Massacre Vermelho e tudo mais. E, cara, é um saco completo. O primeiro volume, né, é realmente focado nessa questão do Massacre Vermelho. Ele é chamado, inclusive, de A Supremacia Vermelha, né? O livro 1 do arco do Eixo. E, cara, é praticamente só essa luta, né? Acontece uma coisinha aqui, acontece uma coisinha ali, mas é só essa luta. A gente começa com a luta com aqueles 4 personagens que já estavam em Genosha, né? Tentando lidar, tentando fazer alguma coisa. A gente tem outras equipes de X-Men que estavam presas naquele ambiente e acabam libertando ali e para tentar ajudar um pouco a situação. No caso tá o Ciclope, tá o Ivan, que é como se fosse uma reencarnação do Apocalipse, né? Só que agora mais jovem, mais pacífico, muito levado pela instrução do Xavier mesmo, pelos ensinamentos do Xavier. Tempestade, Colosso, Noturno, o pessoal que era da equipe do Wolverine até pouco tempo atrás também chegam pra ajudar nessa luta. Então, tipo, é aquele tipo de evento que junta boa parte das equipes de heróis, junta boa parte dos heróis pra sair na porrada com uma grande entidade, não sei o quê. E é só chato, velho. É simplesmente apenas chato, né? Junta todo mundo ali, pensa que vai derrotar o Massacre relativamente fácil, né? Tem bastante personagem poderoso, né? A gente tem o Doutor Estranho, a gente tem Feiticeira Escarlate, né? Que poderiam fazer um feitiço de reversão
missão ali para inverter caos e ordem, né, trazer a mente do Xavier pro controle ali do Massacre, né, para parar com essa guerra do ódio. Aí o Massacre ele revela que ele tem 2 sentinelas construídos pelo Tony Stark na época do Guerra Civil, né, criados para combater os heróis. E nisso, né, todos os heróis ali começam a tomar no cu de todas as formas possíveis, só que eles reparam uma coisa bem interessante. Todos aqueles sentinelas, eles têm informações para combater os heróis, né, por conta de toda a questão ali do Guerra Civil mesmo, né, aquele trato para revelar as identidades dos heróis, né, aquele caso de quem e contra ser caçado mesmo, só que ele não tinha informação sobre os vilões, então nisso quem acaba tomando muita vantagem é o Magneto. Só que mesmo assim o Magneto não consegue fazer muita coisa, aparece personagem ali que acaba mais atrapalhando do que qualquer coisa, né, então por exemplo, eles estão tentando fazer algumas extrações enquanto o Magneto ele lida com esses sentinelas, né, o pessoal ali vai lidando com o Massacre, enquanto a Feiticeira e o Doutor Estranho tentam conjurar esse feitiço. O Nova aparece, né, tenta ser útil porque uma criança aleatória ali no campo de batalha, né, quer chamar atenção, acaba ferrando tudo, o Magneto vaza, vê que tá tudo perdido, sai vazado, né, todo mundo perde, uma parte ali dos personagens são dizimados, são capturados, né, desaparecem ali no campo de batalha, e eles tentam retomar a luta até que o Magneto, ele surge, né, e como ele descobriu esse negócio ali que os Sentinelas não sabiam o que fazer com os vilões, ele traz uma equipe de vilões. Então junto com ele vem Encantor, vem o Loki, vem o Doutor Destino, vem o Dentes de Sabre, vem a Mística, vem o Duende Macabro, vem o Carnificina, tipo, vem o pessoal mais louco que você pode imaginar, tá ali junto com o Magneto pra ajudar nessa luta. E é basicamente só isso, né? O pessoal saindo na porrada, né? Lida ali com sentinelas, lida com o Massacre, soltam aquele feitiço, né? No caso, dessa vez não necessariamente o Doutor Estranho, mas muito com a ajuda do Doutor Destino, né, para conjurar tudo isso, e acaba invertendo realmente essa situação, né? O Massacre ele fica inconsciente, então a gente não sabe se o Xavier tomou o controle do corpo do Caveira Vermelha agora ou não, mas por uma questão de segurança, né, os Vingadores acabam tomando custódia do Caveira Vermelha, e isso acaba causando de novo um conflito entre os X-Men, né? O Alex, inclusive, ele fica muito puto porque ele tem aquela esperança do Xavier voltar, do Xavier poder unir novamente as equipes, né? Colocar ordem e preservar essa questão dos mutantes. Só que os Vingadores, eles estão muito naquela questão do risco que pode ser se o Caveira ainda estiver no comando, né? Eles precisam prender, eles precisam conter o Caveira. E por conta disso, o Alex, ele até sai da equipe dos Vingadores, né? Ele acaba se aliando novamente aos X-Men, né, inclusive brigando com a Janet, né, que aparentemente ele estava casado recentemente. Inclusive que nos arcos anteriores, ao que dá a entender, eles viajam no tempo, né, descobrem que eles têm uma filha juntos, né, as memórias do Alex tá totalmente bagunçado por conta disso, mas mesmo assim ele pega e ele sai dos X-Men, ele abandona a Janet, ele abandona tudo isso. Essa é a forma como encerra o primeiro livro, que é essa supremacia vermelha. É simplesmente horroroso, é de uma luta chata pra caralho, muita falação, muita coisinha, muito neném, é chato, é simplesmente chato. Pega, traz um monte de personagem, tenta dar utilidade pra um monte de personagem, e você fala, por que esse filho da puta tá aqui? Da onde esse filho da puta surgiu? O que tá acontecendo? Por que tá tendo isso? O Ivan é um personagem que ali na primeira, na segunda edição, tentam trazer uma certa relevância pra ele, né, que ele morre ali no meio do combate e tudo mais. Na terceira edição ali, no grupo do Magneto, vem o Deadpool só serve pra ficar falando, pra ficar enchendo o saco, carregar o corpo do Tony Stark pra recarregar a armadura na puta que pariu, depois de umas 15 páginas dele falando merda. O Nova, naquela parte que ele surge, né, sempre, tipo, ele já vem estragando tudo pra querer chamar atenção e tudo mais, né, primeiro ele é salvo pela vampira ali, pra depois ele fazer merda, pra ele falar, não, eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não quero me esconder e tudo mais, né, no momento que ele é salvo pela vampira, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na cabeça e me perguntar, mano, onde é que o Nova tava? Porque não
eu não sei de onde esse moleque surgiu. O moleque ele simplesmente cai ali do nada e faz merda. Então, tipo, desde o primeiro volume já era um arco que eu tava pegando e falando, mano, esse negócio tá uma bosta. Só que eu tava nessa esperança que eu ia ler só esse volume. Eu pensei que só ele seria o suficiente pra HQ que eu tava lendo. Só que aí eu fui pro capítulo seguinte e eles já dão gancho pra edição 6 do negócio. Essa é a 3, né? E outra coisa que acaba complicando mais ainda, porque a HQ que eu tava lendo é uma HQ mensal, enquanto essa aqui, ela é quase semanal, né? Com exceção de um intervalo um pouco maior, acho que de uns 15 dias, entre as edições que dividem volume. Então, entre a 3 a 4 e a 6 a 7, né, tem um intervalo maior. Só que o resto é semanal. Então é realmente esses saltos grandes, né? Você lê a edição 3 de eixo pra ler a mensal de um outro personagem pra te jogar na edição 6 do eixo, pra depois te jogar na edição 9. Então é um negócio assim bem caótico, bem conturbado. E se esse arco já parecia ruim, os outros dois conseguem ser piores. Porque nesse negócio soltaram ali o feitiço pra inverter caos e ordem, né, pra trazer o Xavier de volta pro controle, só que acabou que por conta do fato do massacre, tá usando os poderes específicos dele em todo mundo, tentando trazer o pior de cada um em todo mundo, né? Meio que isso conectou todo mundo a esse feitiço. Então, caos virou ordem, ordem virou caos para todo mundo. Vilões se tornaram heróis e heróis se tornaram vilões. Um eixo do mal, um eixo do bem. E logo o começo da edição 4 ele já tenta deixar isso muito explícito, né? A gente começa com o Nick Fury, né, negociando com o Sam a custódia do Caveira Vermelha e o Sam simplesmente espanca o Nick Fury totalmente na ignorância. Logo depois a gente corta para uma parte ali com um vilão do Homem-Aranha, né, fazendo uma família ali de refém e tudo mais, e quem aparece para salvar a família é o Carnificina. Inclusive o Homem-Aranha que não tava naquela treta toda de Genosha, né? Os personagens que estavam fora, eles acabam ficando livres desse negócio de inverter herói e vilão, né? Então o Homem-Aranha, ele é um deles, né? O principal deles, pra falar a verdade. Então quando ele chega na situação, os policiais falam, o Carnificina entrou ali na casa do Homem-Aranha, já fica desesperado, meu, se o Carnificina entrou, a família não deve nem estar mais viva. E o pessoal fala, o Carnificina veio, ele salvou a gente. O Carnificina salvou, então, deixou um bilhete ali, tipo, o Carnificina se auto-intitulando o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, meu, que diabo tá acontecendo aqui? E isso acaba se espalhando para praticamente todos os personagens, né? O Loki, ele começa a falar apenas a verdade, né? Ele perde a capacidade de mentir. O Doutor Destino, né? Ele se torna um grande rei, né? Se torna alguém que preza muito pela vida do povo, né, perdendo meio que aquele negócio superior que ele tem, né, de se colocar acima de todo mundo, enquanto, por exemplo, o Sam, que tá atuando como Capitão América aqui, ele se torna muito mais aquele militar egoísta, totalitário, né, até mesmo meio ditador em diversos pontos. O Homem de Ferro, ele se torna um porco capitalista maior do que ele já era. É o que desencadeia o arco do Homem de Ferro Superior, né, que é aquele Homem de Ferro maligno. Ele acontece por conta desse arco do eixo, né, essa inversão que acontece de ordem e caos, né. Isso acaba trazendo esse Homem de Ferro Superior, que depois tem a sua HQ própria, na mesma época do eixo, inclusive. Só que ela acaba se estendendo mais. O Thor deixa de ser digno do martelo. Acontece um monte de merda. E como se os Vingadores já não tivessem conturbados o suficiente, os X-Men também ficam conturbados. As duas equipes de X-Men que estavam completamente separadas, elas se unem junto ao Apocalipse para tentar dizimar a humanidade e preservar os mutantes. E quer piorar mais ainda a situação, né? Os Vingadores, eles percebem que alguma coisa mudou, mas eles se sentem libertos, né? Eles se sentem livres das amarras, né? Como se uma luz se acendessem para eles. E eles querem manter isso de qualquer jeito. E quando os X-Men, eles começam a se rebelar contra a humanidade, eles sabem, eles vão vir atrás da porra do Xavier. Eles vão vir atrás do Caveira. Então, a gente tem que se livrar do Caveira, né? Porque se eles vierem atrás do Xavier, eles podem reverter essa questão, essa libertação que a gente teve e tudo mais. Vamos matar o Caveira, né? Vamos matar o Caveira que tá resolvido. A gente não vai ter problema mais nenhum. O Jarvis percebe que isso é uma merda, tenta fazer o Hulk proteger o Caveira e a gente descobre que o Hulk virou um Hulk do Hulk. Até um nome de vômito. Nome merda, né? Convenhamos, né? É um Hulk invertido, é um Hulk do Hulk. Negócio horroroso, coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Um Hulk do Hulk que vai literalmente contra todo mundo. Vai contra Vingadores, vai contra Inumano, vai contra X-Men, vai contra tua mãe, vai contra
tudo. Aí, tipo, chegam, descobrem que o Caveira sumiu, ele simplesmente desapareceu ali, não sabem o que aconteceu e provavelmente quem, né, levou o Caveira Vermelha, né, quem salvou o Caveira Vermelha, escondeu ele em algum lugar, provavelmente seria um Vingador, né, já que ele tava numa instalação dos Vingadores, né, parte do registro das câmeras foi apagado. Então eles se unem todos os Vingadores ali e prendem, né? Prendem com as partículas PIN, encolhem ali e colocam no formigueiro, se eu não me engano, que é o nome da prisão. Com exceção do Homem-Aranha e o Nova, né? O Homem-Aranha, com o sentido dele, ele percebe que alguma coisa está estranha, pega, salva o Nova ali e tenta fugir. Acaba lutando ali contra Sam Wilson e alguns outros, né? O Homem de Ferro também vai atrás dele e tudo mais, né? Eles conseguem fugir, né? Muito graças à ajuda do Steve Rogers, que ele percebe toda essa mudança, né? O Sam, inclusive, né? Ele começa a tomar atitudes sem informar o Steve sobre elas, e acaba que o Steve, junto do Magneto, ele reúne o Homem-Aranha e alguns outros vilões para combater os heróis, né? Inclusive alguns ali meio que já estavam saindo na porrada, né? A Wanda foi atrás do Doutor Destino, né? Foi meio que se vingar de algumas coisas que aconteceram, que eu não entendi direito o contexto daquilo, mas ela foi atrás do Destino. O Demolidor foi para o Homem de Ferro, que ele fez um aplicativo pago ali e que daria felicidade às pessoas. Esse aplicativo meio que se tornou quase que uma droga. Tem muita gente matando, tem muita gente roubando para ter recurso para conseguir assinar esse aplicativo, e o Tony tá pouco se fudendo para isso. Né? O Tony se torna um porco capitalista mais do que ele já era. O Loki, ele vai atrás do Thor, né? Começa a tomar uma coça desgraçada, é salvo pelo Homem-Aranha, e a gente tem essa revelação, né? De estar reunindo o grupinho ali de vilões que se tornaram bonzinhos agora para enfrentar os heróis que se tornaram vilões, né? E assim termina o segundo volume, para o terceiro volume ser realmente a treta generalizada entre todo mundo. E é literalmente só isso, é uma treta generalizada entre todo mundo. Os X-Men, eles soam um alerta que eles vão tomar Manhattan. Manhattan vai se tornar a capital mutante no mundo, né? Todos os mutantes vão sobreviver ali, e fala, ó, todo mundo vaza, vocês têm 3 horas para sumir, quem não for mutante some daqui, porque a gente vai explodir uma bomba que apenas aqueles que tiverem o gene mutante vão sobreviver. Então beleza, os X-Men estão fazendo o ataque terrorista deles. Os Vingadores estão tentando preservar essa questão, essa libertação, essa luz na mente deles. E ainda estão achando que os X-Men roubaram a porra do Caveira Vermelha. Então vão sair na porrada com os X-Men para retomar o Caveira Vermelha e para impedir esse massacre humano ali e exterminar mutante, porque mutante bom, mutante morto, não é possível. Enquanto esse grupinho dos vilões que se tornaram heróis, que estão sendo liderados por Magneto e por o Xavier, então vão sair na porrada generalizada contra todo mundo. Mas tipo, acaba que algumas lutas elas têm muito mais foco do que outras, né? Acaba que a principal delas é muita questão do Homem-Aranha, né? Tentando parar essa bomba do gene mutante, né? Essa bomba que vai exterminar todo mundo. Ele entra ali junto com o Deadpool, né? Vê que a distração ali, essa guerra que eles acabam causando não tá servindo muita coisa, porque o principal que deveria distrair, que era o Apocalipse, eles não conseguem, né? O Apocalipse não sai de perto da bomba, o Deadpool vai contra o Apocalipse, não, enquanto o Homem-Aranha ele tenta lidar com essa questão. Os dois são atacados, os dois são expulsos ali daquele lugar, né? O Homem-Aranha inclusive quase morre depois pro Noturno e é salvo pelo Carnificina. Aí começa Dente de Sabre contra os irmãos Summers, né? Porque os dois se aliaram de novo por conta dessa treta toda de ter mudado os eixos do personagem, né? A Tempestade vai contra eles, né? O Deadpool continua contra o Apocalipse, é Colosso contra o Homem Absorvente, né? Ele também tava ali, né? Enquanto isso, lá na puta que pariu, tá Magneto, tá Mercúrio e tá o Doutor Destino saindo na porrada contra a Feiticeira Escarlate, né? Treta essa que, sendo bem honesta, fica bem aleatória, né? A Feiticeira Escarlate movida completamente contra o ódio, falando daquela questão da família dela ter traído ela, né? Ter traído os ideais, sobre essa questão de mutantes, porque a Feiticeira também é uma que volta para os X-Men, né? Sai dessa questão dos Vingadores, começa a lutar muito pela sobrevivência mutante, por esse totalitarismo mutante, enquanto o Magneto, ele tá ao contrário, ele tá tentando preservar a coexistência entre as espécies. E nisso, inclusive, a Feiticeira Escarlate, para derrotar o Magneto e o Mercúrio, ela joga um feitiço, né? Ela joga uma praga no próprio sangue. E nisso tem uma revelação que a Feiticeira Escarlate não tem relação de sangue com o Magneto. Ela não é filha de sangue do Magneto. Que é curioso.
curioso, um plot twist assim meio pesado pelo que a gente conhece da personagem, mas sinceramente nessa HQ não leva pra lugar nenhum. Com exceção do fato que o Mercúrio ele fica todo quebrado. Mercúrio sim é irmão de sangue da Feiticeira Escarlate. Nesse meio tempo, Deadpool ele é dilacerado, ele sobra só a cabeça dele ali no lugar, né? Aparentemente os X-Men venceram, até chegar os Vingadores, né, com o ataque deles contra os mutantes. E novamente, mais porradaria desenfreada, né? O Homem-Aranha, né, ele não consegue desativar a bomba de uma forma natural, né? Então ele precisaria tentar forçar a bomba a sair à força, e quem faz isso é o Carnificina, né? O Carnificina ele arranca a bomba à força e protege todo mundo da explosão, né? O Carnificina ele se sacrifica por Manhattan, né? Tanto que tipo eles percebem depois que a bomba ela explodiu, mas ela não fez efeito e tudo mais, e o pessoal, os X-Men ficam até se perguntando, o que aconteceu e não sei o que. Aí chega até o Homem-Aranha, né, com uma cena que eu acho que é uma das menos piores, assim, da HQ inteira, né? Porque, tipo, o Carnificina, ele fica muito nesse negócio de se tornar um amigão da vizinhança e tudo mais, né? E antes teve a parte ali que ele salvou o Homem-Aranha, ficou chamando o Homem-Aranha de irmão. O Homem-Aranha fica, eu não consigo falar obrigado, cara. Pra você, eu não consigo, simplesmente não sai. Só que nessa parte que o Carnificina se sacrifica, né? O pessoal, o que aconteceu? O Homem-Aranha chega e fala, o cara mais babaca que eu já conheci na minha vida fez o ato mais nobre que eu já vi. É uma ceninha legal, né? E começa de novo a treta desenfreada entre todos os três grupos ali, né? Um caos completo, né? O Loki e a Encantor, né, arrastam o Thor para uma outra dimensão. A Vampira, né, começa a lutar com o Hulk, aí depois entra o Apocalipse na treta do Hulk. A Mística também tenta manipular o Apocalipse, né? O Deadpool tenta trazer muito essa questão do Ivan de volta. Lá na puta que pariu, o Dr. Destino, ele revive o Sr. Voodoo e o irmão dele para possuir a Feiticeira Escarlate, né, para parar esse ataque da Feiticeira Escarlate. Realmente conseguem. E nesse meio tempo, o Homem de Ferro ele percebe que talvez não tenham tirado o Caveira Vermelha da cela dele, não tenham tirado ele da prisão, mas que o Jarvis pode ter ativado um sistema de camuflagem para parecer que o Caveira não estava ali. E realmente é isso que acontece, né? O Jarvis ele afirma isso pro Steve, e o Steve vai salvar o Caveira, que realmente quem tá no controle agora é o Xavier. Aí vai o Sam, né, que tá atuando como Capitão América, enfrentar o Steve, né, numa armadura, né, já que o Steve tá velho, o Steve não tá conseguindo mais lutar, perdeu o efeito do soro. Aí conseguiu o Caveira, né, eles poderiam refazer esse feitiço, né, pra inverter novamente, né, quem era herói voltar a ser herói, quem era vilão vai voltar a ser vilão, infelizmente, é o jeito. Só que eles precisariam do Doutor Estranho e do Doutor Destino, já que a Feiticeira Escarlate despirocada não faria muito sentido. E adivinha o que acontece? O pessoal vai tudo atrás do Steve, do Jarvis e do Caveira Vermelha ali, mas porradaria desenfreada. Sério, esse arco é só porradaria desenfreada. É só os heróis e os vilões se matando assim, porque sim, porque é herói, porque é vilão, porque foda-se. A gente tem um capítulo ali que é entidade cósmica, junta todo mundo pra enfrentar uma puta entidade os caralho, e o resto do capítulo é aquele padrão, aquele clichê genérico que Guerra Civil estabeleceu, feito da forma mais porca possível. Cada um tem ali seus motivos, cada um tem sua motivação, só que no geral acaba saindo todo mundo da porrada, porque sim, a maior prova disso é o grupinho dos vilão que virou do bem. Porque os vilões que virou do bem estão ali pra impedir essa bomba dos X-Men e pra atrasar todo mundo, pra tentar fazer alguma coisa, pra tentar procurar o Caveira Vermelha. Eles estão ali pra retardar tudo. O resto tá todo mundo agindo da forma mais egoísta possível, vê todo mundo sair na porrada, porque tá um bando de egoísta. Isso, acabou. E no meio dessa treta toda, né, abre um portal ali, volta Doutor Destino junto com Feiticeira Escarlate, junto com o Sr. Voodoo, junto com o Mercúrio, junto com o Magneto e a porra toda. E como o irmão do Sr. Voodoo, ele tá no corpo da Feiticeira Escarlate, eles conseguem fazer essa porra desse feitiço. Feitiço esse que ele dá certo, mas ao mesmo tempo não dá. Porque o Homem de Ferro, ele usa uma forma de negar esse feitiço, então alguns heróis que estavam do mal continuam e alguns vilões que estavam do bem também continuam, né? Um caso desse dos vilões é o Dente de Sabre, né? Tanto que ele volta ao normal, ele não ataca o
Luke Cage nem nada, né, que era com quem ele tava brigando. Só que no meio dessa treta desaparece, né, o Alex, né, ele também não volta ao normal, né, ele permanece como um vilão, né, inclusive ele sequestra a Janet, né, os Vingadores ficam até meio desesperados com isso, e no final da HQ mostra que ele voltou a unir forças com o Scott, ou seja, os irmãozinhos Summer vão continuar fazendo merda pra caralho, enquanto isso o Homem de Ferro, o Doutor Destino e o Caveira Vermelha sumiram do mapa, né, o Magneto fica até meio transtornado, meu Caveira sumiu, cara, fudeu, né, aí nas páginas finais a gente descobre que o Caveira, ele tá como um prisioneiro do Doutor Destino, lá no reino dele, e o Homem de Ferro tá como o Homem de Ferro Superior, né, que provavelmente é onde continua essa HQ dele, né, esse arco dele, que ele realmente começa meio que intercalando com esse arco do Eixo, e essa HQ acaba continuando os eventos a partir dali. E no fim, meio que para preservar um pouco essa questão dos X-Men, dos Vingadores, que eles estavam fora de si por conta dessa inversão, né, os vilões ali na parte em que eles ainda estavam heróis, né, antes deles irem pra treta, antes deles irem pra guerra, eles gravaram um videozinho para ser exibido falando como se eles tivessem manipulado a mente dos Vingadores e dos X-Men para eles se matarem, para terem feito ataques terroristas, né, como se fosse tudo uma ilusão da Encantor, né, tomando a culpa por conta disso. Um negócio que assim me lembrou pra caralho o anime de Danganronpa 3. Só que é que eu não sei se funcionou tão bem, né? Porque, tipo, os vilões tiveram uma atitude heróica ali no momento que eles ainda estavam do bem. Um negócio que talvez eles se arrependam muito depois que a mente normal deles voltaram. Mas, não sei, eu não consigo comprar muito carnificina fazendo isso, sabe? Fora que dá aquela sensação, mano, certo, não levou pra lugar nenhum, velho. Puta merda, foi só porradaria aleatória, assim, pra quê? Pra ter um Homem de Ferro do mal, né? Pra ter um Homem de Ferro superior, pra o Alex e o Scott estarem trabalhando junto nos X-Men, tipo... Não, cara... Simplesmente não. Não, é sério. Desfecho da obra, né? Desfecho, com conclusões finais. O Eixo é uma das piores HQs que eu já li na minha vida. E a pior parte é que, tipo, eu fui ler, né? Falando de novo, eu fui ler por conta do vídeo que eu tô produzindo pra setembro, né? O vídeo principal do mês. E, assim, eu precisei realmente ler essa porra porque... O arco é um arco confuso, é um arco que não faz sentido, é um arco que simplesmente joga todo mundo pra se matar, mas eu precisava dos contextos disso que tava todo mundo se matando pra entender o arco da HQ que eu tava lendo, porque eu não preciso de timing pra entender o que tá acontecendo nessa HQ, né? Tanto que, tipo, o máximo que eu fui ler de outras HQs, né, dentro desse arco ali, foi dessa que eu já tava lendo, e os que servem meio que de prólogo, né, que são a dos Uncanny Avenger e o Magneto, né, tipo, eu li ali meio por cima mais pra ver essa questão que falava já no prefácio do arco, mas o resto não precisa. Agora, pra você entender os tie-in, você precisa do arco principal, e é um arco principal ruim, é um arco principal chato, é um arco principal maçante, é só porradaria, é só o pessoal se matando, é só um negócio gratuito ali, foda-se. Ah, você gosta de ver heróis saindo da porrada com herói, tá, talvez você curta isso, mas sei lá, foda-se. A arte, ela é ok, eu não acho que ela se destaca muito em absolutamente nada. Tem pouquíssimos quadros assim que eu pego e falo, caralho, legal, isso aqui ficou foda. Eu acho que é no máximo o quê? Sei lá, algumas partes da Feiticeira Escarlate despirocada. Né? Tem alguns quadros ali na luta dela contra Magneto, contra Mercúrio, caramba, que eu acho que tem alguns takes legais. Mas acabou aí. Fora que, tipo, como é muito herói, como é muito personagem, como é muita porradaria, os quadros são muito poluídos. Não ao ponto de não dar pra entender muito bem, que nem acontece com, por exemplo, alguns mangás, né? Eu acho que isso se deve muito ao fato de ser aqui mesmo, tá colorido, né? Cor ajuda bastante a identificar as coisas, mas ainda assim, o arco é poluído pra caralho, velho. Você pega um quadro ali, tem 5 núcleos de porradaria acontecendo. E desses 5, um importa. Fora os pessoal falando de moral, o pessoal falando pra retomar a mente, o pessoal não sei o que. Nossa, é uns negócios chatos, uns negócios maçantes, uns negócios... Lá no meu canal principal, né, eu costumo fazer bastante vídeo relacionado a MCU, a essas coisas. Eu fui taxado muito como Marvete. E eu me assumia Marvete com orgulho, assim. Eu amo a Marvel, sendo bem honesto, eu amo a Marvel. Só que agora que eu tô indo pras HQs, tá difícil manter esse título, cara. Eu tô pegando nojo
da editora. Eu não sei se é porque eu tô pegando coisa nova Marvel adiante. Não sei se é essa porra dessa fase que é amaldiçoada. Mas puta que pariu, que negócio ruim. A gente já teve os heróis de aluguel ali que se passa depois disso, que tipo, eu já não gostei tanto. A gente tem HQ que eu vou fazer o vídeo que tá ok, tá só razoável. Eu já li algumas outras coisas ali, também só achei razoável, então tipo, puta que pariu, que fase ruim, né? Convenhamos. Enfim, é isso, um vídeo extra só pra eu tirar o ódio do fundo da minha alma, porque, nossa, eu tava gritando, eu queria chorar sangue enquanto eu li essa HQ. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente se vê no vídeo principal de setembro, que eu espero que vale a pena ter feito esse vídeo. É isso, gente. Mas, falou.